Olá, a alegria de estar aqui com você e de poder homenagear os fundadores da Sociedade Teosófica por meio de um texto da irmã da Sociedade Teosófica em Portugal, Lubélia Travassos. Homenagem aos fundadores da Sociedade Teosófica. A decisão de criar o movimento teosófico foi tomada formalmente durante uma reunião na residência de Helena Blavatsky, em Nova York, em 7 de setembro de 1875, numa terça-feira. Um grupo de 17 pessoas reuniu-se lá, sendo algumas de grande erudição, para assistirem a uma palestra de George Henry Felt sobre os mistérios antigos, intitulada O Cânone Perdido de Proporção dos Egípcios, Gregos e Romanos. Depois da palestra, que agradou a todos, houve um vivo debate e, por proposta de Henry Steele Olcott, foi decidido criar uma sociedade para que se pudesse continuar com os estudos. William Judge propôs que Olcott fosse eleito presidente e Olcott sugeriu que Judge fosse eleito secretário. Assim, a Sociedade Teosófica foi fundada em 17 de novembro de 1875, na cidade de Nova York, por Helena Petrovna Blavatsky, pelo coronel Henry Olcott e William Judge, sob a indicação dos instrutores de HPB, quando ela regressou da Índia em 1871, com o objetivo de fundar uma organização que beneficiaria o Ocidente e o mundo em geral, com os ensinamentos da sabedoria antiga, conhecidos hoje como Teosofia. Blavatsky fizera antes uma tentativa para formar uma organização semelhante no Cairo, mas a mesma não teve êxito. Então, os seus instrutores ordenaram-lhe que fosse para os Estados Unidos ao encontro do coronel Olcott, que estava a trabalhar na investigação de fenômenos mediúnicos na Ed Homestead, em Vermont, e a publicar as suas investigações em alguns jornais. Lá, a HPB demonstrou que era capaz de produzir aqueles fenômenos e sugeriu a sua explicação real. Depois, escreveu alguns artigos intensos e brilhantes para as revistas e jornais a defender o espiritualismo verdadeiro e a pôr a descoberto os médiuns fraudulentos. Inclusive, em resposta a um artigo sobre o movimento Rosa Cruz, ela proferiu o que foi considerado o seu ponto de partida sobre o ocultismo, ao aludir às fontes dos grandes ensinamentos secretos de todos os tempos que tinham estado guardados pelos sábios desde tempos imemoriais. Conseguiu, com isso, uma grande publicidade, assim como a sua palavra sobre o ocultismo, que se tornou familiar no mundo e que fez aumentar o interesse pela Sociedade Teosófica, com muitas pessoas a aparecerem na sua casa em Nova York. Foram realizados vários esforços para a formação de uma organização, até que uma palestra de George Felt, a 7 de setembro de 1875, como mencionamos, deu origem à decisão de se formar uma sociedade que visasse demonstrar, com bases lógicas, filosóficas, metafísicas e científicas, que todos os homens têm, espiritual e fisicamente, a mesma origem, e como humanidade são principalmente de uma e mesma essência que é una, infinita, não criada e eterna, a que chamamos Deus ou natureza, com N maiúsculo. Por conseguinte, nada poderá afetar uma nação ou um homem sem afetar as outras nações e todos os outros homens. A maior parte das orientações para a Sociedade Teosófica encontram-se na carta do Grande Mestre, o Mahashohan, que indica uma visão do Grande Mestre com relação a ST, o que esta deve seguir e os caminhos que não devem ser seguidos, mostrando os verdadeiros propósitos que devem nortear a nossa sociedade. Nesta carta, ele refere-se que o budismo é a verdade eterna e todo aquele que se esforça para encontrá-la está buscando a teosofia, a sabedoria divina, sinônimo da verdade. Porque a verdade governa o universo e a lei comanda os fatos, a Sociedade Teosófica foi escolhida como a pedra fundamental,
o alicerce da religião futura da humanidade. E, como referência à verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a religião do futuro é a religião filosofia, a religião sabedoria. Desta forma, atendendo ao exposto e à situação caótica que o mundo estava a viver no século XIX, tornava-se iminente pôr um travão e trazer uma certa iluminação aos homens, através da formação da Sociedade Teosófica. Daí ter sido escolhido o nome de Sociedade Teosófica, que deveria ser verdadeiramente eclética e sem quaisquer distinções. Sobre esse dia dos fundadores, Helena Blavatsky disse, abre aspas, esta sociedade não foi fundada para ensinar caminhos novos e fáceis para a aquisição de poderes. A sua missão é reavivar a tocha da verdade que já há muito tempo se extinguiu para todos, exceto para muito poucos, e manter viva essa verdade para a formação de uma união fraternal da humanidade, único solo em que pode crescer o bem. Porém, é preciso trabalhar ao longo das linhas traçadas pelos mestres para evitar o colapso de lojas e associações. Tem de se esquecer de si mesmos pelos demais. Mas quando o fazem? Quando fazem isso? É que todos estão dispostos a trabalhar pelo seu próprio desenvolvimento e também seu próprio progresso, e muito poucos pelo desenvolvimento e progresso dos outros. Fecha aspas. A formação da sociedade deu-se numa altura em que era preciso colher todo o esforço realizado por muitos estudiosos sérios na busca da verdade e permitir que parte desta verdade teosófica fosse proclamada, a fim de se transformar e elevar a moral de uma grande parte das nações civilizadas, que estavam devotadas ao extremo do materialismo, obscurantismo e egoísmo. Além disso, a fundação da Sociedade Teosófica teve como um dos seus principais objetivos o de opor-se ao materialismo científico, em especial à teoria de Darwin, ao repor a verdade que não é reconhecida pela metodologia científica densa. Foram realizadas várias reuniões a fim de se estruturar e aprovar os estatutos de formação da sociedade, donde foi adotado o atual emblema. O coronel Walcott proferiu, a 17 de novembro de 1875, o seu discurso inaugural, pelo que esta data passou a ser considerada como sendo o dia da fundação da Sociedade Teosófica, que teve lugar na cidade de Nova York, Estados Unidos da América do Norte. Fundada por Helena Petrovna Blavatsky, uma dama aristocrática russa, pelo coronel Henry Steele Walcott, norte-americano, e também com a ajuda de William Judge, irlandês naturalizado americano, e outras pessoas, instruídos todos pela grande fraternidade branca. Porém, em 1879, a sede foi transferida para Bombaim, na Índia, e mais tarde fixou-se, a 19 de dezembro de 1882, definitivamente em Adyar, estado de Madrasta, agora Chennai, Índia. Os dois fundadores, Blavatsky e Walcott, determinados em levar o movimento adiante, deixaram Nova York em 1878 e dirigiram-se para Bombaim, via Inglaterra, onde estabeleceram a sede da sociedade, registrando-se com a sua chegada uma grande atividade ao receberem na sua casa uma multidão de visitantes, com a imprensa a noticiar em força e onde o coronel Walcott dava suas palestras, assim como noutros locais, sempre com audiências transbordantes. Helena Blavatsky e o coronel Walcott, numa digressão ao norte da Índia, foram recebidos calorosamente pelo casal Sinnett. Alfred Sinnett era editor do jornal The Pioneer. O casal se filiou à sociedade e Sinnett se ofereceu para publicar todos os fatos interessantes sobre os trabalhos dela. Depois, foi criado o The Theosophist, a 1º de outubro de 1879. Em novembro desse ano, houve uma reunião para celebrar o 4º aniversário da sociedade, onde estiveram presentes
300 convidados. Foi também durante esse ano que a HPB começou a delinear o livro que foi anunciado como A Doutrina Secreta, que seria uma nova versão de Isis Sem Véu. Em dezembro de 1879, houve uma reunião do Conselho Geral da Sociedade sob a designação A Sociedade Teosófica e a Fraternidade Universal, onde foram revistos os estatutos, aparecendo no princípio as palavras A Sociedade Teosófica foi formada tendo como base a fraternidade universal da humanidade. E entre os planos declarados, estabelecia promover o sentimento de fraternidade entre as nações. Os dois fundadores fizeram várias digressões na Índia e visitaram Ceilão, onde foram recebidos com entusiasmo pelos budistas mais importantes. E depois formaram uma sociedade teosófica budista, com o Coronel Olcott como palestrante e organizador. Continuaram a viajar pela Índia e, em 1882, os dois fixaram uma sede internacional permanente em Adyar, Chennai. Um resumo da história da ST, assim como as últimas mensagens de Helena Blavatsky às convenções americanas, poderão ser lidos num pequeno livro que Lubélia compilou e traduziu, com documentos de grande valor histórico, pois reportam seu trabalho e atividades teosóficas que se espalharam da América para a Europa e Ásia. O conteúdo das mensagens permanece atualizado e nos faz sentir que, embora elas tenham sido proferidas no século XIX, tiveram a intenção de serem dirigidas aos séculos seguintes. Por isso, deveríamos aproveitar as mensagens e advertências que a HPB nos dirige para agirmos e seguirmos o que foi dito, pondo-as em prática nos tempos e ciclos atuais. Na última carta, dirigida à Convenção Americana, a HPB diz, abre aspas, Unidos não há força na Terra capaz de destruir a nossa irmandade. Mas tenho notado com grande pesar uma certa tendência que existe entre vós, assim como entre os teósofos da Europa e Ásia, as desavenças sobre pequenas coisas, permitindo que a vossa própria devoção pela causa teosófica vos conduza à desunião. Acreditem que, quando vos digo que, à parte as tendências naturais inerentes às imperfeições da natureza humana, os nossos inimigos, que estão sempre alertas, aproveitam-se das vossas mais nobres qualidades para atrair-vos e conduzir-vos ao mau caminho. Aqueles de vós que são abnegados e sinceros devotos da causa, pouca ou nenhuma impressão vos causarão. Mas aqueles que sobreponham o seu orgulho pessoal ao dever contraído com a sociedade teosófica e ainda sobre o juramento ao seu divino ser, para eles isso terá um efeito geralmente desastroso. Antes de tudo e sempre, a teosofia. Porque a prática dela será a única coisa que poderá salvar o mundo ocidental do sentimento egoísta e pouco fraternal que divide as nações umas das outras, e também acabar com o ódio e as distinções sociais que são anátema dos chamados povos cristãos. Só a teosofia poderá salvá-los de cair no materialismo voluptuoso que irá degenerá-los e corrompê-los, como aconteceu no passado com outras civilizações. Em vossas mãos deixo e confio-vos, irmãos, o futuro dos séculos vindouros. E assim como é grande o que vos confio, muito grande será também a vossa corresponsabilidade. Fecha aspas. Gostaria de homenagear com os meus sinceros agradecimentos, diz Lubélia, os nossos irmãos fundadores da Sociedade Teosófica, que com a ajuda e instrução dos mestres de sabedoria, nos trouxeram e nos proporcionaram o conhecimento tão valioso da sabedoria divina, a teosofia. Ponta Delgada, novembro 2024, Lubélia Travassos. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Cá Entre Nós. Salve Blavatsky, a tua sã doutrina, o
os corações desperta e novo rumo ensina a triste humanidade das dores que a oprime, só se libertará executando a lei divina do grande amor ao próximo, que todo mal redime e a alma liberta, enfim, se inundará de luz sublime. Porque na vida a gente quer se conhecer pra